partir do primeiro versículo. Glória a Deus. À medida que você for encontrando, se você pudesse colocar de pé, para nós lermos a palavra do Senhor. Jonas, capítulo de número 4. Jonas está depois de Obadias, Amós, depois de Daniel. Aleluia, Jesus. Antes de Abacuque, antes de Sofonias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus Cristo. Não tenha pressa. Jonas, capítulo de número 4. Faço a ler. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo, em grande benignidade, e que arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-lhe a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável este teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboeira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboeira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Querido e bom Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Pai, nesta noite nós louvamos, agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha a falar, ó Pai, com a tua igreja através da tua palavra, pois lemos, ó Deus, a tua mensagem. Então, Senhor, ó Pai, que o Senhor venha diminuir neste altar, Pai, que o brilho do teu Espírito Santo venha crescer, Pai, que a glória do Senhor venha descer sobre a tua igreja, que o Senhor venha abrir os ouvidos da tua igreja, Pai, aleluia, a ouvir a tua voz nesta noite. Senhor, nós agradecemos, louvamos, bendizemos e adoramos o teu santo nome. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que a bênção sobrenatural do Senhor venha descer, ó Pai, aleluia, sobre a tua igreja nesta noite. Que o teu querer, ó Pai, a tua libertação, a tua bênção, a tua vitória, a tua cura,
aleluia, venha mover, ó Pai, na vida do teu povo, venha ocorrer, ó Pai, no meio da tua igreja nesta noite. Senhor dos exércitos, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Pai, muito obrigado. Fala, Senhor, ó Pai, com a tua igreja. Desde já te agradecemos e louvamos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, e as palmas que exaltam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ser sentar. Aleluia. Irmãos, eu li o capítulo inteiro para quê? Para que nós viéssemos a entender melhor o propósito de Deus na vida de Jonas e o pensamento de Deus, o pensamento de Jonas para com aquele povo. Nós vemos que a Bíblia confiou, Deus ele confiou claramente em Jonas uma missão de que? Pregar o Evangelho para aquela cidade. A grande cidade de Nínive, ou seja, a maior potência da época, a capital da Síria, a potência mundial estava naquele lugar, mas o povo daquele lugar era um povo perverso, era um povo mau, um povo na época odiado pelo povo de Deus. A Bíblia fala que após a volta de Cristo nós temos que amar o nosso inimigo, mas este povo vivia na lei de Moisés, a qual era olho por olho, dente por dente. Ou seja, aquele que não adorasse a Deus deveria ser morto. E o povo de Nínive era um povo, aleluia, agora era o contrário do povo de Deus, agora era inimigo do povo de Deus. Então o povo de Deus odiava o povo de Nínive. Mas a palavra do Senhor fala que Deus dá uma ordem a Jonas: vá e clama contra a grande cidade de Nínive. Jonas, conhecendo Deus, resolveu fugir, porque a palavra de Deus, no livro de Jonas, capítulo 1, versículo de número 2 e 3, fala assim: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou, mas não para ir, para fugir da face de Deus, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor, ou seja, a fugir da face de Deus. Jonas, ele é confiado por Deus uma mensagem, ou um propósito, uma missão, e este mesmo, já logo no início, vem-se a falhar. Ou seja, Jonas, ele nem tentou. Talvez se Jonas tivesse ido e falado com o povo não teria se arrependido. Não sabemos do propósito, da vontade de Deus naquela época, mas pelo fato de Jonas ele ter fugido da face de Deus, nós entendemos que o Senhor ele mostrou para Jonas que ele é Deus de todos, que o Senhor é Deus daqueles que se arrependem, que o Senhor é Deus daqueles que, aleluia, que se confessam, que olham para Ele e vê Ele como o Senhor que fez os céus e a terra. Não importa se você é raça A, não importa se você é raça B, o importante é que quando nós adoramos ao Senhor, o importante é que quando nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor Jesus, Ele olha lá dos céus e perdoa os nossos pecados. Ele olha lá dos céus e faz com que a glória dele venha descer sobre as nossas vidas, e com isso nós vamos sair mais que vitoriosos ali na frente. Mas a palavra do Senhor fala que Jonas ele desobedece a Deus. Jonas ele foge da presença do Senhor. Mas a Bíblia fala em Salmo que é impossível fugir da face de Deus. A Bíblia fala em Salmo 139, versículo de número 7 e 8: para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Ou seja, é impossível nós fugirmos diante da face do Senhor. Mas Jonas ele conhecia a Deus e sabia que Deus ele era misericordioso para quê? Para perdoar aquele povo, caso aquele povo viesse a se arrepender. Então Jonas ele resolve fugir da face de Deus. E quanto mais o barco caminhava-se
mais longe ficava a missão, mais difícil ficava de ser completada a obra de Deus na vida daquele povo. E a Bíblia fala que Deus ele lança sobre aquele povo, sobre aquele barco, uma grande tempestade. Ou seja, a tempestade veio tão furiosa que as pessoas que estavam naquele barco, os capitães, aquelas pessoas que estavam remando, aquelas pessoas que estavam cuidando, que estavam, aleluia, trabalhando naquele barco, começaram a temer, e cada um começou a clamar o seu Deus. Essas pessoas não conheciam Deus que fez os céus e a terra. Essas pessoas não conheciam o nosso Senhor. Então essas pessoas clamavam ao teu Deus, achavam que estava clamando a um ser a qual poderia livrar-los. Mas aquela tempestade, ela havia sido mandada por Deus para que Jonas se arrependesse e declarasse para aquele povo que a culpa de tudo aquilo era tua. Mas ao invés disso acontecer, Jonas ele permanecia, a palavra de Deus fala que ele permanecia dormindo no porão do barco. Ele sabia que aquilo estava acontecendo por sua causa. Jonas ele sabia que ele estava trazendo uma maldição para o povo daquele barco naquele momento. Por quê? Por causa de uma desobediência ao Senhor. Nós aprendemos que quando nós desobedecemos a Deus, em tudo a qual está ao nosso redor, também a consequência vem. Elias, quando, aleluia, ele declarou que não haveria chuva naquele país durante 3 anos e meio. A chuva ficou sem aparecer, mas Elias ele também teve que passar pela prova, porque Deus ele ouve a voz do profeta. Deus, aleluia, ele ouve, aleluia, aquilo que nós falamos. Deus ele concede aquilo que nós determinamos. Por quê? Porque nós somos aprovados por Deus. E Elias, aleluia, ele decreta que não haverá chuva, que não vai haver chuva, que não vai haver orvalho. E com isso Deus ele faz com que Elias também passe pela prova. Por quê? Porque Elias falou segundo a minha palavra. E Jonas ele quis tentar fugir da presença de Deus, porque ele sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus ele iria abençoar o povo. Porque ele sabia que se aquele povo se arrependesse daquilo que havia feito, Deus ele iria perdoar aquele povo. E a Bíblia fala que foi lançada-se a sorte, e a sorte cai sobre Jonas. E os marinheiros da tripulação começam a pressionar e perguntar a Jonas o porquê que aquilo estava acontecendo. E entendemos o que Jonas ele declara para aquele povo, que ele estava fugindo diante da face de Deus. E a Bíblia fala que aquele povo faz uma oração e lança-se Jonas no mar. A Bíblia fala no Jonas capítulo de número 1, versículo de número 17, que o Senhor ele preparou um grande peixe para que já viesse a engolir Jonas, para que já viesse a resgatar Jonas. E a Bíblia fala que durante 3 dias e 3 noites Jonas ele ficou nas entranhas daquele peixe, sofrendo, arrependendo-se de seus atos. Aquele povo, antes de jogar a Jonas no mar, ele pediu perdão para Deus, porque aquele povo vira para Deus e fala: perdoa-nos por fazer isso com esse homem. Mas aquele povo se sente obrigado a fazer isso com Jonas. Tudo permissão do Senhor. Não adianta nós queremos fugir da presença de Deus. Não adianta nós queremos afastar, aleluia, dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque o Senhor ele tem uma missão na minha e na tua vida. E essa missão é pregar o Evangelho para os nossos inimigos. Esta missão é pregar o Evangelho para aquelas pessoas que nos querem mal. Esta missão é pregar o Evangelho para os perseguidores do povo de Deus. Aleluia. Esta é a nossa missão. Porque pregar a palavra de Deus em cima de um púlpito, falar do amor de Jesus dentro da igreja é fácil para as pessoas. Qualquer um que está aqui dentro pode subir aqui em cima e falar que Jesus ama, que Jesus cura, que Jesus liberta. Mas nós temos que pedir a Deus a coragem para que nós venhamos enfrentar Satanás na terra. Nós pedimos a Deus, nós temos que pedir a Deus coragem para que nós venhamos enfrentar os nossos inimigos em nome de Jesus, levando a palavra,
porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. Ou seja, nós não estamos lutando contra as pessoas, mas nós estamos lutando contra aquilo que tem agido na vida das pessoas. E a palavra do Senhor fala que Deus, ele prepara aquele peixe, e dentro do ventre daquele peixe, ele ouve novamente a voz do Senhor. E aí Jonas, ele resolve a seguir os mandamentos de Deus, ouvir a voz de Deus. Deus, ele poderia muito bem ter exterminado Jonas naquele momento e levantado um outro profeta a pregar a palavra para a grande cidade de Nínive. Deus, ele poderia muito bem ter exterminado com Jonas naquele momento e colocado o arrependimento no coração de uma pessoa naquela cidade de Nínive, e com isso a obra do Senhor ser completa naquela cidade. Mas Deus, ele tinha que mostrar para Jonas que ele era Deus. Deus, ele mostrou a Jonas que ele era Deus, e da face do Senhor é impossível de fugir. Da face de Deus é impossível de se afastar. Ou seja, quando o Senhor, ele nos dá uma ordem, nós temos que obedecer esta ordem. O Senhor, ele quando nos dá uma ordem, nós temos que enfrentar, aleluia, em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque a vitória é certa, porque a ordem veio diretamente da boca de Deus. Nós não devemos preocupar se as pessoas vão se levantar. Nós não devemos preocupar se no nosso passar, aleluia, as pessoas vão começar a falar, as pessoas vão começar a apontar, as pessoas vão começar a questionar. Não, nós devemos preocupar simplesmente em fazer a boa vontade de Deus. Nós devemos preocupar simplesmente, aleluia, em estar agradando ao Senhor e estar dentro da vontade de Deus. Porque quando nós buscamos a vontade de Deus, quando nós agradamos ao Senhor, mal algum nós vamos passar. Mas quando nós estamos na desobediência, a tempestade vem, a luta vem, a tribulação vem, as coisas começam a andar para trás, ao contrário, o vento começa a soprar ao contrário. E a Bíblia fala no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 6: não durmamos, pois, conforme os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Eu não sei, talvez Jonas, ele poderia estar dormindo o sono de Sansão, a qual a palavra nos fala no livro de Juízes, capítulo 16, versículo de número 9, a qual Dalila pôs Sansão de joelhos e com a cabeça no seu colo fez ele dormir, e com isso ela chamou as pessoas para que viessem cortar as tranças do seu cabelo. Jonas, talvez ele poderia estar dormindo com os discípulos, aleluia, a qual a Bíblia nos fala no livro de Marcos, a qual Jesus, ele chama os discípulos para que vigiassem com ele, e Jesus volta e encontra os seus discípulos dormindo, ou seja, os discípulos estavam negligentes. Mas Jonas, acredito eu que ele já estava corrompido. Em uma noite você é profeta, na outra você está corrompido por Satanás. Em uma noite você está fazendo a obra de Deus, na outra Satanás, ele está te contaminando com medo, com a preocupação. Jonas, ele poderia estar dormindo o sono que Lázaro dormiu, ou seja, lá no sono da morte. Ele pensava estar com Deus, mas quando vem uma prova maior, ou quando a tempestade, aleluia, ela começa a se levantar contra as nossas vidas, a gente quer voltar para trás. E a palavra do Senhor fala que Jonas, ele tem mais uma chance, por Deus. E a baleia, ele lança-se Jonas no mar, e novamente vem a voz do Senhor: vá até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. E a Bíblia fala que Jonas vai e começa a passar e fala que Deus vai destruir este povo, Deus vai destruir vocês, porque vocês estão corrompidos, porque o cheiro mau, aleluia, a qual tem saído de vocês chegou às narinas do Senhor. E a Bíblia fala que a cidade de Nínive era uma cidade de 3 dias de caminhada, e Jonas percorre apenas um terço. Mas a palavra do Senhor fala que as poucas palavras que saíram da boca de Jonas foram bastante para que aquele povo viesse a se arrepender. A Bíblia fala que o rei de Nínive, ele coloca até os animais
para jejuar, clamando a misericórdia de Deus, porque o temor entra no teu coração. Então, quando Deus ele dá uma ordem a uma pessoa, e essa pessoa vai de bom grado, a vitória é grande. Se essa pessoa não for de bom grado, a vitória é grande da mesma forma. Por quê? Porque é Deus que está no controle, é Deus que está fazendo a obra, é Deus que está operando o impossível sobrenatural. Eu escutei o pastor dizer uma vez: muitas das vezes a gente faz o certo pensando que está certo e está errado, e faz o errado pensando que está certo e está certo. Deu para entender? É meio difícil, né? Mas a gente faz o certo achando que é certo e está errado. E muitas das vezes a gente faz o errado e o errado vem a dar certo. Por quê? Porque a gente não conhece a palavra. A Bíblia fala que Davi, quando ele foi buscar a arca, aleluia, dos filisteus, quando ele foi tomar a arca de volta, um soldado de Davi, ele coloca a mão na arca porque a arca vai cair e na mesma hora ele morre. Por quê? Porque ele é proibido tocar em coisas santas. E aquele homem, pensando que estava fazendo certo ao segurar a arca, porque a arca iria cair no chão, aquele homem na mesma hora ele morre. Por quê? Porque fizeram bem, pensaram que estavam fazendo certo. Ou seja, a arca é do povo de Deus, a arca é de Jerusalém. Então nós vamos até a cidade dos filisteus e vamos tomar a arca novamente para o povo de Deus. É certo? É. Mas fizeram errado. Porque a palavra de Deus no livro de Levítico, a palavra de Deus no livro de Êxodo, ensina-se como se deve carregar a arca. Ou seja, os sacerdotes devem enfiar o bastão e os levitas devem carregar a arca. A arca não deve ser carregada em carro de boi. A arca não deve ser carregada por qualquer um, porque quando toca-se, aleluia, na arca, a pessoa que não está preparada, esta pessoa morre. Esta pessoa vem a falecer. E a Bíblia fala que entrou um temor tão grande no coração de Davi, que Davi resolveu deixar a arca na casa de Obed-edom. E a Bíblia fala que aquela casa foi abençoada poderosamente durante 3 meses. Mas pastor, por que o povo filisteu então não morreu quando se tocou a arca? Porque o povo filisteu não conhecia das leis de Deus. Da mesma forma era o povo de Nínive. Eles não conheciam o Senhor, eles não ouviam falar em Deus. O negócio deles era guerra, o negócio deles era espada. E Deus enviou um profeta a pregar para aquele povo, e aquele povo, aleluia, se arrepende e volta-se a adorar a Jesus. Aquele povo se arrepende e volta-se a adorar a Deus, o único que fez os céus e a terra. E a Bíblia fala que Jonas, ele, depois que prega, ele corre e vai para a montanha. E ali ele faz uma cabana e fica vendo. E quando ele vê que Deus ele não destrói a cidade, ele começa a murmurar, a dizer: é melhor que arranque minha vida, é melhor que me tire dessa terra, que não me deixe viver, porque eu sabia, mas eu falei quando eu estava ainda na minha terra, eu disse que o Senhor era misericordioso, eu sabia que o Senhor não ia destruir este povo. E Deus, e Jonas começa a murmurar contra Deus, mas Jonas ele já havia esquecido da infinita misericórdia que o Senhor teve com ele, quando ele estava ali dentro das entranhas daquele peixe. Ou seja, muitas das vezes o Senhor ele tem misericórdia de nossas vidas. Muitas das vezes o Senhor ele tem misericórdia daquilo que nós temos feito nesta terra. Ele perdoa as nossas falhas, ele perdoa os nossos pecados, ele nos faz mais que vencedores, ele nos coloca sobre o trono novamente. E o primeiro vacilo do meu irmão, a primeira vez que o meu irmão peca, a primeiro vacilo, o primeiro tropeço que o meu irmão dá, eu já começo a falar que ele não é digno, eu já começo a julgá-lo, eu já começo a apontá-lo, eu já começo a virar para as pessoas e condená-lo. Nós não devemos ser como Jonas. Nós devemos ser homens e mulheres de Deus, a qual quando nós estamos vendo uma pessoa caída, a qual quando nós estamos vendo uma pessoa, aleluia, que está se afastando dos caminhos do Senhor, a gente vai, a gente abraça, a gente chama para a presença de Deus, a gente fala que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele
o papel do crente nessa terra. Este é o papel, aleluia, daqueles que servem ao Senhor Jesus. Este é o papel daqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que acreditar no impossível de Deus nas vidas das pessoas. Há um ditado no mundo que corre que pau que nasce torto morre torto. Ou há um ditado no mundo que fala que vaso ruim não se quebra. Mas eu te falo que o meu Deus, Ele endireita aquele que está torto. Eu te falo que o meu Deus, Ele quebra aquele vaso ruim e faz um vaso novo, bom, aleluia, agradável, aleluia, a louvar e adorar a Jesus Cristo. Quantas pessoas já mataram, já roubaram, já fizeram isso, já fizeram aquilo, e hoje se encontram na presença do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor, Ele veio para aqueles que estão doentes, aqueles que estão cegos, aqueles que não conseguem enxergar o milagre, aqueles que não conseguem enxergar a glória, o impossível de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor então Ele faz crescer uma arvoreira, e Jonas ele descansa debaixo da sombra daquela árvore. E acredito eu que nesta hora Jonas deve ter dado até uns glória a Deus naquele lugar. Mas no outro dia, Deus ele manda um bicho, e o bicho come a árvore e a árvore se seca. E Jonas ele começa de novo a murmurar por causa de uma árvore, por causa de algo que ele não sabe como nasceu. E Deus ele faz uma pergunta para Jonas. E disse o Senhor: tiveste compaixão da arvoreira na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita, e também muitos animais? Quando Jonas ele pregou naquela cidade, a Bíblia fala que o rei até os animais proibiu de comer. Ou seja, que até os animais tivessem de jejuar. Ou seja, 120.000 homens, fora os animais, jejuando, clamando a misericórdia do Senhor, pedindo para que Deus ele viesse a ter compaixão daquela cidade, para que o Senhor ele viesse a ter misericórdia daquela cidade. E o capítulo de Jonas ele termina-se, o capítulo de número 4, versículo de número 11. O livro de Jonas ele termina com Deus fazendo uma pergunta, e esta pergunta se encontra no nosso meio até nos dias de hoje. Mas nos dias de hoje é mais fácil, porque a Bíblia fala que onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor está no meio dos 2 ou dos 3. Então nós temos que clamar, nós temos que jejuar clamando arrependimento, nós temos que jejuar clamando a misericórdia de Deus, clamando o perdão de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para a vida do meu irmão, a vontade de Deus para a vida da minha irmã. A Bíblia fala que aquela ovelhinha que se perde, nós temos que ir atrás, colocar no colo, trazer para o meio do povo, trazer, cuidar, abençoar, para que ela venha voltar a ter a comunhão com a igreja, para que ela venha voltar, aleluia, a ter milagre, a receber bênção, a receber cura, a receber o impossível sobrenatural de Deus. Nós temos que acreditar que o Senhor ele faz o impossível na vida daqueles que creem nele. Nós temos que acreditar que o Senhor ele faz o impossível no meio do povo de Deus, na vida daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Quando nós acreditamos, ouvimos e obedecemos a voz de Deus, não há Satanás que vai ficar diante de nós, não há inferno que vai se levantar e vai prevalecer contra as nossas vidas. Nós temos que crer no milagre,
e obedecer à voz de Deus. E essa pergunta, a qual o Senhor ele faz, nós temos que falar com Deus: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade no meio do teu povo. Seja feita a tua vontade no meio da igreja. Quantos estão desviados? Quantas pessoas queriam estar aqui neste momento, mas não têm forças para entrar dentro da igreja? Quantas pessoas gostariam de estar sentadas onde você está, mas não conseguem, porque